bom estar com vocês. Para você, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que vai estar assistindo em algum desses horários. Que bom ter você aqui do nosso canal. Olha só, compartilhe, deixe seu like, ativa o sininho aí e corre lá nos comentários. Corre lá que vai ter uma mensagem para você lá, tá? Nas nossas descrições, tá bom? Então, hoje eu vou contar uma outra história muito bacana para você. E eu vou soltar agora uma música bem bacana, um hino bem bacana. E eu quero que você adivinhe qual que é a história de hoje. Vamos pensar? Ó, vai soltar o hino, ó. Solta aí, DJ! Começaram a remar e o vento não parava de soprar. O barquinho ia pra lá e pra cá. O barquinho ia pra lá e pra cá. O barquinho ia pra lá e pra cá. E o vento não parava de soprar. O barquinho ia pra lá e pra cá. O barquinho ia pra lá e pra cá. E o vento ia pra lá e pra cá. E o vento não parava de soprar. Então, descobriu aí de que nós vamos falar hoje? Qual que é a história? Sim, nós vamos falar sobre Jesus acalma a tempestade. É disso que nós vamos falar hoje, criança. Esse recurso visual lindo, feito pela minha amiga Tianinha. Então, nós vamos falar hoje, Jesus acalma a tempestade. Tá lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Abre a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia, abre ela. Vou esperar um pouquinho. Pegou? Já abriu? Então vamos lá. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Jesus acalma a tempestade. Olha só. Logo ao seguir, Jesus pediu para os seus discípulos embarcarem no barco e ir para o outro lado, criança, sabia? Porque Jesus queria ficar um minutinho sozinho. Sozinho para ficar triste, sozinho para chorar. Jesus queria ficar sozinho, sabe para quê? Para orar, criança. Jesus queria falar com o Pai, ele queria orar. E ele pediu os discípulos para entrarem no barco e irem para o outro lado, porque ele queria tirar um minutinho para falar com o Papai do Céu. Para orar, nós temos que tirar tempo, criança, para orar, para buscar a Deus. Se Jesus, sendo Filho de Deus, tirou um minutinho para orar, por que eu e você não vamos tirar um momento para Deus? Um momento para falar com Ele e para ouvir Ele falar conosco. E então Jesus estava lá orando, falando com o Pai. E Jesus lá, assentado, olhando, falando com o Pai. E observando os discípulos no mar. Sabe o que aconteceu, criança? De repente veio uma tempestade muito forte. Veio uma tempestade muito forte, a tempestade, e o vento balançava para lá e para cá, muito forte a tempestade. E os discípulos tentavam remar, mas o vento era contrário, criança. O vento era contrário. E Jesus, olhando, viu que eles estavam cansados de remar. Fadigados de remar, estavam cansados de remar, estavam fadigados daquele vento. Quantas vezes eu e você estamos cansados das lutas e das tempestades que outrora vêm sobre as nossas vidas? Assim estavam os discípulos. E a Bíblia fala que Jesus, vendo que eles estavam
cansado, porque o vento era contrário. Jesus está te vendo. Jesus está vendo quando você está cansado. Jesus está vendo quando você diz que não aguenta mais. Quando você diz assim: Deus, eu estou no meu limite. Ele está te vendo. E aí Jesus, vendo que eles estavam cansados, sabe o que Jesus fez? Foi ter com eles no meio da tempestade. Quando nós achamos que não tem solução, quando nós achamos que não tem mais jeito, Jesus vai. Sabe por quê, criança? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Jesus, vendo o cansaço deles, porque o vento é contrário, foi ter com ele. E Jesus começou a andar por sobre as águas. E os discípulos, crianças, vendo Jesus andando por sobre as águas, sabe o que os discípulos disseram? É um fantasma! Eles ficaram com medo, acharam que era um fantasma. Às vezes as tempestades nas nossas vidas são tão grandes que a gente acha que tá vendo até fantasma. O medo é tão grande, o barulho do vento é tão forte. Criança, uma tempestade no meio do mar. Imagine os ventos como estavam fortes, trovões, aquela escuridão, e você vê alguém andando por cima do mar. Os discípulos ficaram tão assustados que disseram: nossa, é um fantasma. Mas sabe o que Jesus disse para eles? Ei, não temas, sou eu. Não temas, sou eu. E Pedro, ouvindo que era Jesus, disse assim: ei, Jesus, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. E aí, Jesus dá uma resposta para Pedro e fala assim: vem, Pedro, pode vir. Então vem, Pedro, andar por sobre as águas. Pode vir, Pedro. E Pedro começa a caminhar por sobre as águas. Mas sabe, criança, a tempestade ainda estava lá. Jesus não parou a tempestade para Pedro andar. Jesus chamou Pedro para andar com ele no meio da tempestade. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele continuou caminhando. Mas sabe, criança, o vento estava muito forte, bem forte. Pedro começou a sentir o vento. E sabe o que aconteceu com Pedro? Ele ficou com medo. É normal a gente sentir medo. Pedro ficou com medo e começou a afundar. Tia, tem algum problema se eu sentir medo e começar a afundar? Não. Sabe por que não tem problema? Porque Jesus estava lá. E a Bíblia fala que Pedro começou a gritar e disse: socorre-me, Jesus, salva-me. Quando você estiver com medo, quando você estiver angustiado e não saber o que fazer, faça igual Pedro, grita: socorre-me, Senhor, salva-me. Quem sabe você tá aí com medo de alguma coisa, então grita: socorre-me. E aí Jesus, lá no meio do mar junto com Pedro, estendeu a mão, pegou Pedro pela mão e voltou com ele, sabe, crianças, para dentro do barco. Jesus voltou com Pedro para dentro do barco. Ele caminhou com ele. A palavra vai nos dizer que, eu imagino, a distância do barco entre Jesus e Pedro. E Jesus toma Pedro pela mão e vai caminhando com ele para entrar no barco. Mas enquanto Jesus caminhava com Pedro, pegou Pedro pela mão, porque Pedro estava afundando por causa do medo, e gritou socorro. Jesus socorre ele, e eles juntos, de mão dada, no meio da tempestade. Olha como Deus é lindo. No meio da tempestade, voltam para o barco. E a Bíblia fala que quando Jesus entra com Pedro no barco, a tempestade acalma. Olha só, tá lá no versículo 31, olha: e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse:
homem de pequena fé, por que tivestes medo? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. O vento só parou quando Jesus entrou no barco com Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o porquê da sua tempestade, mas ele está querendo caminhar com você dentro dela, e quando você convidar ele para andar com você e entrar no seu barco, creia que essa tempestade vai parar. Creia que a tempestade vai cessar. Jesus entra no barco e a tempestade para. O que eu quero te dizer com isso, criança, adulto, papai, mamãe, vovô que vai estar nos ouvindo? Quando Jesus chega no barco, a tempestade se acalma. Quando Jesus entra no barco, tudo para, o vento para, porque Jesus está no barco. Ele é o Deus que acalma a tempestade. Criança, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus que acalma a tempestade, é Ele que está aí dentro do seu barquinho. O seu barquinho não vai afundar, porque Ele está com você. O seu barquinho não vai afundar, e a palavra do Senhor nos fala que quando Jesus está com Ele no barco, todos adoram ao Senhor. Eu quero te convidar a adorar o Senhor em oração neste momento. Quem sabe você está passando por uma tempestade, mas o Jesus que acalma a tempestade está aí para falar com você. Ele que acalma a sua tempestade. A tempestade vai passar porque Jesus está no barco com você. Você estava remando contra o vento contrário sozinho, e quando você já estava lá cansado, Jesus, vendo o seu cansaço, foi ao seu encontro andando por sobre as águas. E aí Pedro chamou ele para andar com ele. E quando muitas das vezes a gente sente o vento e fica com medo, mas quando a gente está com medo, a gente grita: Jesus, socorre. E Jesus vem, estende a mão e caminha conosco no meio da tempestade e entra no nosso barco. E quando Jesus entra, fica tudo mais calmo, porque o fardo do Senhor, ele é suave. Fica tudo mais leve, a tempestade vai embora porque Jesus está conosco, amém? Jesus está com você, criança, amém? Vamos orar? Feche seus olhinhos aí na sua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante desta palavra, o Senhor esteve com Pedro, andando com ele no meio daquela tempestade. Jesus, o Senhor estendeu Pedro quando teve medo, gritou por socorro. Visita esta criança, Pai, que está gritando por socorro. Quem sabe está sofrendo alguma agressão, algum abuso, alguma coisa dentro de casa. Visita esta pessoa que está gritando por socorro. Quem sabe essa pessoa está depressiva, angustiada e está gritando: salva-me, Senhor. Visita esta pessoa agora, salva esta pessoa, Deus, para a honra e glória do teu nome. Pai querido, quando o Senhor chega no barco, o vento acalma, tudo muda, porque tu és o Deus que caminha, tu és o capitão deste barco. Pai querido, nos conduz, Senhor, aleluia. Venha remar conosco, Senhor, venha estar conosco em todos os momentos, porque a tua palavra fala, Senhor, que o Senhor acalma a tempestade. Então, Senhor, o Senhor é aquele que anda no meio das dificuldades. Pai querido, é aquele que sacia o faminto no deserto. Pai, visita esta pessoa agora que está triste, angustiada.